Vojvoda é apresentado no Santos Futebol Clube e uma nova proposta por um outro volante do futebol mexicano. Vamos falar disso tudo depois da vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o Isso é Santos e hoje finalmente aconteceu a entrevista coletiva de Vojvoda, a apresentação do novo técnico do Santos, o Santos que está passando por um momento muito difícil, todos sabem, e agora o Vojvoda chega para tentar ajeitar isso, consertar isso, né? Levar o Santos para uma posição mais alta dentro da tabela. E eu separei algumas perguntas que eu vi alguns jornalistas fazendo para passar aqui para vocês e falar quais foram as respostas, né, de Juan Pablo Vojvoda, como ele tratou de cada assunto. Teve algumas coisas polêmicas, outras que realmente fizeram muito sentido e outras que até me surpreenderam em questão da pessoa Juan Pablo Vojvoda, que eu definitivamente não conhecia. Vamos começar falando aqui do Alexandre Matos, já do início, né? A entrevista vai começar, Alexandre Matos faz uma piada, falando assim, dá pra falar já das 4, 5, 6 contratações que a gente tem aqui? Eu não sei se ele tá fazendo uma piada pra levar a nossa expectativa lá em cima, ou se é uma piada falando assim, o Santos não vai fazer 4, 5, 6 contratações. Então aí a gente fica na dúvida, né? A gente fica na dúvida porque assim, o Alexandre Matos se mostrou até agora um ótimo profissional. Mas não brinca com o coração do santista, que ele tá machucado, tá? Só peço isso a você, Alexandre Matos. Vamos lá. Começando a entrevista, ele já começa chorando, né? Falando que o pai dele era um cara que falava muito do Pelé. Então ele começa a entrevista lembrando do pai dele, lembrando do Santos, o quão glorioso foi o Santos nos anos 60. O que é legal, demonstra humildade, demonstra realmente que ele é um cara que ele chega para se adaptar. Teve um momento ali, então, inclusive, que ele fala, por favor, falem em português, porque eu preciso me adaptar a vocês, não vocês a mim, e sim eu a vocês. Eu acho que é o contrário do São Paulo. O São Paulo, ele vinha, né, ele teria vindo com uma expectativa de, eu estou indo, preparem o ambiente para mim, nessa pegada. Na verdade, o Vojvoda vem com uma ideia diferente. Eu não sei se isso é positivo em todas as vertentes ou negativo em algumas delas, porque assim, se você for parar para pensar, ele não vai conseguir aplicar o método dele da maneira que ele quer em alguns momentos. Talvez ele tente se adaptar e isso acabe atrapalhando o que pode ser um bom trabalho dele. Mas vamos com calma, o trabalho dele ainda nem começou, não dá para criticar antes de iniciar. Mas é claro que entrevista coletiva, né, apresentação não é nada. Pô, o Lisca doido fez uma baita entrevista, uma baita apresentação e foi um péssimo treinador pro Santos, assim, foi ridículo, é doido, o nome dele tá certo, tá bom? Ele é muito maluco, mas na apresentação parecia que ele era o novo Mozart do futebol. Há outras coisas que ele falaram também aqui em relação a perguntas. O Felipe Noronha perguntou para ele, o Felipe Noronha é do Eu Vi de Santos, para quem não conhece, perguntou para ele sobre variação tática, se ele não repetiria o que Carille fez, o que Kleber Xavier fez, mete um 4-3-3 e vamos nessa, ou vai vai com 2 volantes ou 3, enfim, sempre a mesma coisa. O Vojvoda falou que ele gosta de variação tática. Isso a gente já sabia, que no Fortaleza, cada hora ele estava com um time, cada hora com jogadores diferentes. Inclusive Guilherme e Escobar também estavam nesse time do Fortaleza em algum momento na passagem do Vojvoda, mas ainda vou chegar nisso. Mas enfim, ele disse que ele gosta de variação tática, ele não fala que é preso, que é fixo em apenas uma ideia. O Felipe Noronha inclusive pediu para ele fazer um apanhado de ideias dele, mas ele disse que ele não é preso a uma ideia, não é fixo a uma ideia, e que ele segue mudando, ele segue monitorando o time dele e melhorando pontos a melhorar, né? Pontos específicos sempre. Uma outra pergunta do Ricardinho Martins falando sobre o Neymar, como ele vê o Neymar jogando, se é de falso 9, se é de 10. Aí o Vojvoda ele dá uma fugida boa da pergunta, não sei se de propósito, conscientemente ou sem querer. Ele fala o quão grande é o Neymar, ele fala que o Neymar é muito grande, jogador de Europa, jogador que passou em vários lugares, é o craque da seleção há 20 anos e tal. Ele falou bem do Neymar, mas ele acabou não indo para a questão tática. Vamos lá, mas aí, na verdade, no finalzinho ele até fala, né? O Neymar joga onde ele puder e onde quiser jogar. E a função do Vojvoda é só ajudar ali, né? Meio que ele dá uma fugida, dá uma escorregada, mas no fim ele fala que o Neymar vai jogar onde ele puder jogar, onde ele jogar melhor, adaptado ao Santos. Pode ser que ele ainda coloque o Neymar de falso 9.
Porque ele é um cara que, assim, ele se mostra um paizão, né? Muita gente fala. Mas nessa entrevista ele falou algumas coisas que fizeram pensar em outra perspectiva sobre ele. Tanto pensando nessa questão do Neymar, pensando também em Escobar e Guilherme, que são dois jogadores que já jogaram com ele. Só que o Escobar e o Guilherme não estão num momento muito bom. O Escobar é reserva do Souza hoje. O Souza tem apresentado muito mais qualidade que o Escobar e eu tenho certeza que ele é melhor do que o Escobar. Mas o que a gente pensa, né? Pô, tem Escobar, tem Guilherme, ele vai usar os dois. Mas aí, nessa entrevista, ele fala, pô, eu tenho confiança, é legal que os jogadores me conheçam, é legal que eu possa conversar com eles bastante, não vou excluí-los por motivo nenhum, mas não é porque jogaram comigo que vão jogar de novo. Não necessariamente. O que eu acho uma bela mensagem de chegada para todo mundo que pensou que ele utilizaria o Guilherme Escobar sem nem antes pensar. Tá, vai haver uma análise, vai haver conversa e vai ver se realmente está definido. Escobar e Guilherme titulares. Vai ver se isso realmente existe. Na minha opinião, o Escobar não vai ser titular desse time, já que a gente tem o Souza. Se o Vojvoda cometer o erro de colocar Escobar como titular, aí eu acho que eu vou ficar com o pé atrás com ele. Mesma coisa do Guilherme, a gente tem como não utilizar o Guilherme, agora a gente tem centroavante. A gente tem centroavante não, deve chegar em algum momento, né? Mas a gente tem ponta que funciona sem ser o Guilherme, como é o caso do Cabadeiro, que deu bastante trabalho na última partida contra o Bahia. A gente tem também Roleiser, a gente tem também Barreal, enfim, não necessariamente o Guilherme precisa estar presente em todas as partidas, pode entrar de vez em quando e deve entrar até para ganhar confiança durante os jogos com o Vojvoda. Mas aí é tudo especulação, é achismo meu, porque pode ser que o Vojvoda chegue na primeira partida do Brasileirão, coloque o Guilherme e não tire mais ele de lá. Então vamos entender a partir do próximo jogo do Vojvoda o que ele quer, o que ele pensa do time do Santos nessa perspectiva. E ainda teve a pergunta do novo zagueiro que foi recém-confirmado pelo UOL, contratado já pelo Peixe, que foi o Tomás Palacios. É um jogador que, eu já falei, né, ele tem 1,95m, lembra muito o Jair jogando, vai vir aí por empréstimo de um ano. Se você quiser ver o vídeo, já tá no meu canal aqui embaixo, é só rolar a tela ou clicar no meu canal e achar lá o vídeo falando do Tomás Palacios, nova contratação do Santos. Ele que vinha da Internacional, ele tá emprestado pro Monza, mas era da Internacional, mesma história do Gabriel Brazão. E o Alexandre Matos ele não confirma a contratação desse rapaz. E pensando nisso ainda, pensando nas contratações, também foi confirmado que o Santos fez proposta por um outro jogador, um volante do México. Um volante que joga lá no Tigres do México, ele que é brasileiro, mas está lá no México, é o Rômulo. Ele estava no Internacional até o início desse ano, até janeiro de 2025. O Santos fez uma proposta aí de 30 milhões de reais, 5,5 milhões de dólares, para esse volante, ele que tem 25 anos, e como eu falei, jogou em Internacional, jogou em Cruzeiro e jogou em Juventude também, aqui no Brasil, talvez no início da carreira, né? O Santos, que estava atrás do Santiago Gonzalez, que era o outro volante, né? Teve uma devolutiva pedindo 4 milhões de dólares, e o Vojvoda ele deu para trás, ele não quis, de momento, continuar com a negociação. Então ele preferiu seguir com o próprio Rômulo. Hoje ele é titular do Tigres do México. O Rômulo ele tem, se eu não me engano, 9 gols na temporada. É um cara que joga com CONCACAF, joga constantemente a Liga do México. Ele é um cara titular também no time do México, então ele tem funcionado lá muito bem. Ele também atua como lateral de vez em quando. Então é um volante lateral que lembra um pouco as funções do Felipe Jonathan, mas acho que em desempenho deve ser um cara muito veloz, até porque é jovem e dá de 10, provavelmente em questão pelo menos de idade, de ir com o João Schmidt. Vai dar mais em campo e vai, acho que errar menos botes, né, porque a Juventude tem aí dessas, né, você tem mais vigor físico do que se você tivesse 37, 35, 38 anos, como é o caso de João Schmidt. E Rincon, a gente ainda vai ter bom tempo na volância, então o Zé Rafael ainda tá aí, né, apesar de também ter idade, deve ser o cara que vai ter mais desempenho combinado com qualidade de jogo e também ritmo no time do Santos na questão do meio campo, né? O Bom Tempo é muito jovem e é muito bom também, mas às vezes peca na questão de marcação. Talvez esse seja o jogador mais equilibrado do Santos até o momento contratado, né? Na verdade não tá contratado, né, gente? Pelo amor de Deus. Foi feita a proposta para ele. Eu tô falando fake news aqui, é loucura. Então o Santos fazendo essa proposta espera ter uma resposta nas próximas semanas aí, se vai ou não contratar e contar com o Rômulo, que joga lá no Tigres do México. Bom, rapaziada, se inscreve no canal, deixa o like, vai lá e entra no grupo, cara, do Resenha Santista, lá você vai fazer amigo, discutir tudo sobre o Santos.
tem muita coisa lá pra você ver, já tem gente falando do novo treinador, tem gente falando da apresentação dele, do Rômulo, do próprio Tomás Palacios aí, que deve chegar ao Santos nas próximas semanas. Então vai lá, entra lá no grupo e é isso, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa o like, segue eu no Instagram também, dá uma ajudinha aí, dá um help. Valeu, família, tamo junto.